Olá, sejam bem-vindos a mais um Chief Love Officer. Hoje estou aqui num ambiente bem diferente, sou eu que vou ao encontro do meu convidado e vou ao encontro dele porque era inevitável esta conversa acontecer no espaço onde ele trabalha. Estamos a falar de um nome que poucos portugueses têm noção da dimensão que tem, principalmente a nível internacional. Senta-se à mesa das personalidades mais influentes do mundo da moda, é uma referência na alta costura, é um orgulho imenso para Portugal e nós vamos ter aqui uma conversa seguramente muito interessante sobre o percurso, a carreira e como é que se tornou nesta referência que já vão perceber qual é. Olá, Cristina! João, não sei se caibo em mim de tanta felicidade de estar aqui neste mundo encantado das bonecas, que é este seu espaço. Muito obrigada por nos ter recebido. Que espaço é este, João? No fundo é isso, é uma caixa mágica que eu quis criar desta... Aliás, eu quando pensei nesta loja, isto era para ser só um ateliê, só que eu depois achei que fazia sentido, até pelo sítio, a zona onde estava, achava de deixar aqui um bocadinho de loja. Era para ser um bocadinho, depois foi alargando, e eu queria criar um bocadinho um conceito, quase uma imagem boudoir de Paris, das casas de chá, das casas de alta costura. No fundo isto era quase uma maquete, isto era uma maquete do meu palácio. O João Rolo tem 37 anos de profissão, é um dos criadores mais sonantes a nível internacional e Portugal conhece-o pouco. Vamos mergulhar na marca João Rolo. Como é que tem sido este percurso que leva hoje o nome de Portugal e o seu nome, a sua marca, às mais importantes festas e nos mercados mais glamourosos? Eu com 5 anos, eu nasci em 64, portanto nos anos 70, eu queria ser decorador e sempre tive esse fascínio pela decoração e a minha mãe era uma pessoa que mudava muito a casa e eu adorava aquilo. E realmente quando tive idade e estudos para entrar na Escola de Artes, para tirar o curso de decorador, eu entrei. Só que eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito de trabalhos manuais, eu gosto muito de meter a mão na massa. O curso de decoração, aquilo era muita teoria, eu dizia, não, eu para estar isto eu compro bons livros e eu leio isto e absorvo isto, não é isto? E eu comecei a ter contacto com os alunos da parte têxtil e eu comecei a vê-los a trabalhar nos tiares e a desenharem padrões para tecidos e a estampar e eu disse, isto é o que eu gosto. E mudei. Agora é assim, paralelamente a isto tudo, eu tinha a minha mãe que era modista. Portanto, eu cresci a ver a minha mãe a costurar em casa e eu adorava. Eu um dia disse aos meus pais, eu vou à procura de uma loja, eu vou abrir uma loja minha. E os meus pais, ele é maluco, deixa eu falar. Abri a loja e eu na primeira semana fiquei sem roupa na loja. E eu disse, o que é que eu agora vou fazer? Porque eu agora não tenho tempo de produzir, não posso ter a loja fechada até ir fazer roupa, pensar aqui num plano, não é? Portanto, e isto fez-me acreditar nesse projeto todo. E quando eu comecei a ter um núcleo de clientes que eu achava que me sustentavam um ateliê, eu fechei essa loja e montei o meu primeiro ateliê. Pronto, e aí eu comecei mais a tornar-me, fiz uma etiqueta a dizer alta costura. Começou a apostar sem saber na sua própria marca. Sim, sem saber, ou sem saber propriamente o que era uma marca. Agora, sem dúvida, o meu grande salto internacional deu-se quando eu de repente sou convidado para fazer o Fashion Week de Monte Carlo
e foi um dos meus maiores sucessos. Eu fui o penúltimo designer a desfilar e quando acabou o meu desfile, as pessoas começaram a invadir a passarela e os camarins a entrarem, a quererem a minha roupa, a verem a minha roupa, a perguntarem quem eu era, de onde é que eu vinha, onde é que eu estava escondido. E ao fim de 2 anos recebi um e-mail a convidarem para ser membro da Asian Couture Federation. E eu fiquei nesse dia super feliz porque era acreditar em todo um trabalho que eu tinha feito e eu disse, isto valeu a pena. O João tem um toque muito seu, tem a sua imagem de marca. E eu tenho muita curiosidade em saber que líder está aqui no criador João Rolo. É assim, eu não sou muito de liderar ou nunca me vejo como um líder, mas na realidade eu sou. Sem dúvida que o papel que eu acabo por desempenhar é de líder, porque eu lidero uma marca, eu lidero uma equipa, mal ou bem, mas que eu acho de uma forma bem, porque é aquilo que eu estava a dizer, sempre tive uma carreira ascendente, portanto, foi com aquilo que eu sei, nunca tive ninguém a dizer-me, ó João faz assim, ó João faz aquilo, sempre fui investindo, com o dinheiro que ganhava, sempre fui investindo. Ó João, posso dizer que é o amor que tem a esta profissão que faz de si o que é? Sem dúvida, Cristina. Todo o trabalho que eu faço era impensável fazer sem amor. Enquanto pessoa, eu preciso disto, porque isto é o meu ADN, e eu acho que as minhas peças carregam uma energia muito grande, contagiosa de amor, porque eu só consigo trabalhar com a verdade. Portanto, as minhas peças são verdadeiras, são a verdade, ou pelo menos são a minha verdade. E é isso que eu tento, que as minhas peças toquem as pessoas da mesma forma que eu fui tocado ao realizá-las. Eu acho que não há nenhuma peça minha que não seja tocada por mim. Até porque tudo o que é feito no meu ateliê é cortado por mim. Portanto, nem que seja pelo corte, as coisas têm a minha energia, têm a minha mão. Aquilo que eu faço porque amo fazer o que eu faço. Há formas diferentes de criar um vestido para personalidades diferentes, de mulheres diferentes? Sim, claro que sim. Oh, Cristina, fazer ateliê é mais do que fazer roupa, porque no fundo eu sou um diretor artístico da minha própria marca. Eu tenho que conhecer muito bem a cliente, eu tenho que falar um bocadinho com a minha cliente para perceber a personalidade dela e depois eu vou tentar gerir esteticamente aquilo que a minha cliente tem na cabeça. Olha, eu gosto disto, quer dizer, eu tento gerir fazendo ou não fazendo, porque eu não faço nada que eu não gosto. E se uma cliente chegar aqui e dizer, eu sonhava ter um vestido assim, 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 e eu digo, não, olha, não tem nada a ver. Não tem a ver consigo, não tem a ver com o seu corpo, não tem a ver com... Essa cor não pode ser consigo, mas fazendo desta forma, desta e desta, eu consigo lhe dar o resultado que quero. Trabalho muito com psicologia, com o trabalho que faço, não é? Que eu tenho que entender várias personalidades de clientes em vários estados das suas vidas, uns melhores, outros piores, e eu tenho que saber gerir isso com o meu próprio trabalho. Tenho uma cliente que pode chegar aqui porque acabou de tirar um peito e chega aqui a achar que não é feminina, que perdeu o ser mulher, e cabe-me a mim entendê-la e fazê-la outra vez renascer e torná-la feminina e mulher com a peça que eu faço. Por isso eu acho que o fazer roupa é muito mais do que isto que está aqui. Até porque uma peça de roupa leva a nossa personalidade junto do outro e é também um elemento de comunicação, não é? Claro que sim. Quando nós vestimos uma peça, vamos transmitir uma mensagem claro com sim. ela. Moda é isso, a moda é passar uma mensagem. Passa-se uma mensagem através de uma moda. Aliás, não é à toa que há uma guerra e os desfiles lá fora levam elementos da guerra, levam cartazes para a passarela, para passar uma mensagem. Portanto,
tudo isso, a moda é o maior veículo de passar mensagens. E que mensagens é que o João hoje passa nos momentos que estamos a viver através das suas peças? Eu com as minhas peças quero e é a única coisa que eu me interessa passar, porque eu acho que as pessoas falam num comprimido mágico ou num elixir mágico, e eu acho que há uma coisa que é super barata, que é amor. E eu acho que é isso que eu quero transmitir com as minhas roupas, é que as pessoas olhem e consigam perceber isto é amor. E é uma coisa que as pessoas, se forem ao meu Instagram, veem os vários comentários que eu tenho de todos os posts que eu faço, as pessoas dizem muito isso. A gente olha para este vestido, isto é amor, percebe-se que isto é feito com muito amor. E é agir que é assim, ok, a mensagem que eu quero passar, pensada ou não pensada, passa e chega lá. Portanto, e isso para mim é o que eu quero, é que as pessoas sintam o amor e a verdade com que eu faço as minhas peças. Não posso estar mais feliz com esta nota, que eu acho que pode ser uma nota final. Foi isso que nos levou a escolher o João para a nossa série de Chief Love Officer. Não queremos apenas falar de líderes de empresas, apesar do João ser um líder de uma marca, mas queríamos também alguém que refletisse esse amor naquilo que faz. E que bom não ter sido eu a fazer essa pergunta e a resposta ter vindo do João assim de forma tão genuína e verdadeira. João, muito, muito obrigada. Obrigado, eu. E obrigada por tudo o que faz em nome da alta costura em Portugal. Obrigado, é um gosto e um prazer.